Olá, bem-vindo a todos. Mais um dia aqui no Cada Caso um Case. Hoje a gente vai receber o Diego do RAP. Vai ser super interessante, a gente vai ter uma visão aí do que é esse aplicativo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, enquanto o Diego não entra, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, sou consultora e fundadora da Shopper2B. Ajudo meus clientes no desenvolvimento de experiência de compra e também toda a parte de CRM. Deixa eu aproveitar aqui que o Diego entrou para eu poder adicionar, só um minutinho. Olá! Oi, Bruna, tudo bem? Tudo e você? Bem-vindo! Tudo bem também. Prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo essa live aí. Imagina, bem-vindo a todo mundo que está chegando. Diego, é um prazer te receber aqui, conhecer um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre o RAP. Rapidamente, queria fazer uma introdução sobre o Cada Caso um Case. É uma live que eu venho fazendo desde o início do ano. E a ideia é que a gente possa compartilhar aprendizados, insights sobre relacionamento com o cliente, sobre experiência de compra e trazer aqui grandes executivos como o Diego para que a gente possa aprender um pouco mais e entender o que as empresas ou as marcas têm feito. Diego, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que a vida aí é super corrida, então estar aqui eu sei que é um desafio. Eu queria começar pedindo para que você se apresentasse, contasse um pouco sobre você e depois a gente conta sobre a história do RAP, pode ser? Legal, legal. Antes de tudo, obrigado pelo convite, Bruna. Prazer estar aqui com você, como eu disse no comecinho. Vai ser um papo super legal, estou super motivado e espero trazer vários insights aqui para a galera que está assistindo a gente. Bom, falando um pouquinho de mim, eu tô há 10 anos no mercado de marketing, comunicação. Já fui cliente, já fui agência, já fui veículo. E estou no RAP hoje liderando o time de Brands, que é uma área mais enterprise do RAP, que lida com todo o relacionamento com as marcas. Tem muita coisa legal que a gente tem feito, eu vou compartilhar com você. E também nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado a um projeto que é assim, quase que um filho, que é a Makers, que hoje se tornou a maior comunidade de CMOs do Brasil. E de lá eu tiro muitos insights, de lá eu tiro muito aprendizado, porque são pessoas no qual eu me espelhei a minha carreira inteira, pessoas que eu sonhei em ser um dia, e hoje eu consigo criar um ambiente para que elas juntas possam trocar experiências. Eu fico só de fora ali olhando, aprendendo, e tento implantar muito disso no RAP. Então, esse é um pouquinho do resumo aí da minha carreira. Que legal, parabéns, parabéns pela experiência, parabéns pela iniciativa. Eu conheci o Makers através do Christian Abramson e Legal. depois outras pessoas que participaram aqui também na live que estão, como a Renata Dotbeck, Letícia do Enxuto, enfim, uma super iniciativa, parabéns. Imagino que seja aí uma troca super rica e que todo mundo aprende, né? A gente como profissional melhora e esse é meu objetivo aqui. Então, obrigada novamente por estar aqui. Hoje a gente está aqui para falar do RAP e eu queria que você começasse, eu não sei se todo mundo conhece, imagino que as pessoas conheçam, eu já fiz contratei esse serviço do RAP, já contratei, talvez não conheçam todo o potencial, então eu queria que você contasse um pouco da história, a chegada do RAP, para que a gente pudesse fazer essa introdução, pode ser? Exato, legal. Não, a história do Rap é incrível. Talvez isso foi um dos motivos que me apaixonou a aceitar o convite do Rap e entrar nesse desafio desse unicórnio global. O Rap nasceu, assim, rapidamente, passando a história para vocês. O Rap nasceu em 2015 na Colômbia e chegou no Brasil no final de 2017 e é o primeiro super app, primeiro e maior super app da América Latina. E por que super app, né? O Rappi, a gente coloca o nosso usuário de fato no centro do nosso negócio. Então, qualquer hábito de consumo que esse nosso usuário ele chame atenção, né? Qualquer coisa que seja interessante, importante para esse usuário, para a gente é um potencial vertical, um potencial botão dentro do aplicativo. Então, através do botão qualquer coisa, que existe até hoje, que você pode entrar no Rappi e pedir de fato qualquer coisa,
a gente foi identificando alguns clusters, alguns comportamentos, e isso trouxe para a gente uma abrangência muito grande de fato ser um super app. Ter não só a parte de restaurantes, a parte de supermercados, farmácias. Hoje você já encontra no Rappi entretenimento, games, toda a parte de conteúdo. Agora, há 2 meses atrás, nós lançamos o Rappi Bank, já tínhamos o Rappi Travel. Estamos potencializando muito uma tendência que vem da China, que é o live shopping. Então, conectar conteúdo junto com checkout ali dentro do mesmo ambiente. Então, o fato de colocar o nosso usuário no centro transformou o Rappi num super app super relevante e a gente vem crescendo muito na América Latina. Como eu disse, chegou no Brasil no final de 2017 e a pandemia ajudou a gente a crescer também porque antecipou muitas tendências, né? A gente trata internamente como uma antecipação de 3, 4 anos de crescimento não só do Rappi, mas também de evolução do nosso mercado. E assim como todo startup, o nosso crescimento é exponencial mês a mês, e é engraçado, a gente vai conversar um pouquinho ao longo da live sobre isso, mas é engraçado ver alguns movimentos na pandemia e se concretizando dentro do aplicativo como um todo. Falando, a gente quando pensa em startups e principalmente como o Rappi, que é um unicórnio, que enfim tem um resultado aí expressivo, eles sempre se destacam porque eles entendem uma real dor do consumidor, né? Quando você fala do Rappi, a principal dor qual é? É atender o consumidor a qualquer momento? Qual é a função principal, né, que norteia o Rappi? Sim, o nosso value proposition, né, dar tempo às pessoas. Então, quando o nosso propósito é devolver às pessoas o tempo, a gente consegue resolver várias coisas da vida dela com os serviços que a gente oferece dentro do aplicativo. Então, seja a gente evitar que ela pegue uma fila no supermercado, ainda mais agora, né, que as pessoas estão isoladas, uma pandemia, seja uma ida à farmácia, seja o restaurante, ou seja, qualquer outro tipo de serviço que nós temos dentro do aplicativo, mas todos com um objetivo muito claro, dar tempo para que as pessoas possam viver a vida delas de forma mais, de acordo com suas escolhas, de forma mais feliz. Então, o tempo é algo que move muito a gente. Então, todo o nosso crescimento e a nossa área de cobertura, seja em verticais que nós abrimos, ou seja, em área de cobertura a nível de regiões, ele parte do princípio de devolver e dar tempo às pessoas. Excelente. E aí, dentro desse conceito, vão criando-se opções ou serviços que facilitem ou que visem otimizar o tempo do consumidor, né? Então, Total, exato. Exato, porque a gente parte do princípio, como eu disse no comecinho, né? Se o nosso usuário está no centro do nosso negócio, a gente tem que entender muito o que faz sentido para ele. Então, desde a região onde ele está, do supermercado que ele visita, da farmácia que ele compra o produto, do restaurante que serve o alimento, a alimentação dele na hora do almoço, na hora do jantar. A gente, como super app, a gente tem pontos de contato com esse usuário quase que durante o dia inteiro. Então, desde de servir o café da manhã dele, ao serviço bancário, ao supermercado, como eu disse, à farmácia e tudo isso. Então, colocando o usuário no centro, ele dá para a gente um norte de quais são as verticais que nós temos dentro do nosso super app ou do nosso ecossistema que faz sentido para o nosso usuário. Então, é bem legal esse conceito porque talvez o Rappi, profissionalmente falando, seja a empresa onde eu mais sinto dentro da nossa cultura o fato de ter, de fato, o usuário no centro, porque é o core do nosso negócio. Então, se eu não coloco o usuário no centro do meu negócio, eu não consigo ter total visibilidade de qual o próximo passo, qual tendência, qual caminho eu devo seguir, seguindo muito o comportamento e a tendência de usabilidade desse usuário como um todo. E eu queria que você contasse, porque assim, eu tinha a visão como consumidora, e depois fui estudar um pouco mais para que a gente pudesse fazer a live e descobri que tem muitos serviços, né? Muitas opções. Então, eu como consumidora conheci porque talvez uma amiga falou, puxa, eu precisei, estava fazendo uma massa e acabou o molho de tomate e simples, pedi e chegou muito rápido. Ou uma amiga que falou, puxa, eu esqueci de deixar o dinheiro para diarista, e o Rappi me ajudou. Então, assim, eu fui descobrindo as coisas, achando o máximo, mas
você falando e quando a gente teve a oportunidade de conversar, tem muitas frentes, né? Então, eu queria que você desse um pouco dessa visibilidade para que as pessoas pudessem entender o que é de fato esse super app, todo os serviços que vocês oferecem. Total, e é muito natural, viu, Bruno? As pessoas elas se identificarem muito com uma vertical. Então, a gente conversa muito com os usuários, né? Então, tem muitos usuários que conhecem o Rappi por restaurantes, muitos usuários que conhecem o Rappi, a grande maioria por supermercados, farmácias e tudo isso, tá? Isso é uma tendência que na pandemia a gente teve mais ou menos dois tipos de grupos de usuários, tá? A gente teve o nosso heavy user, que era o usuário que já utilizava o Rappi pra caramba, com muita frequência, e ele começou a navegar por categorias diferentes, porque invariavelmente naquele momento de pandemia ele olhou o Rappi como uma opção para poder ter os serviços e produtos de forma mais rápido e acessível dentro da sua casa. E a gente teve uma entrada muito grande de usuários. Lembra que eu disse lá no comecinho que antecipou muita tendência do nosso mercado? Então a gente teve muitos usuários que não conheciam o serviço, o last mile que nós chamamos, né? O serviço por aplicativos e tudo isso. E esse usuário ele entrou por uma vertical específica, ou supermercados, ali no começo da pandemia, março, abril, maio, a gente teve um boom em supermercados, ou por restaurantes e farmácias. E aí o desafio nosso como Rappi em 2020, 2021, no caso, é fazer com que esse usuário que entrou em 2020, ele comece a navegar por outras categorias e olhar o Rappi de fato como um super app e potencializar muito aquele heavy user que a gente já tinha, que já se relacionava com o aplicativo e com todo o serviço que a gente tinha. Então, para a gente tem sido um desafio super bacana, porque o nosso mercado tomando cada vez mais espaço dentro do dia a dia das pessoas, as pessoas identificando o aplicativo como um serviço natural do seu dia, como um hábito mesmo de consumo, que é o mais difícil, né, no mercado, quando você está dentro de um mercado muito disruptivo, o mais difícil que você tem é tornar aquilo um hábito. Eu acho que a pandemia, a Force, fez com que as pessoas fossem para serviço de aplicativo, e eu acho que um legado que a pandemia vai deixar é transformar isso num hábito. Então, do nosso lado, tem sido um desafio muito bacana de mostrar para as pessoas que a gente consegue ter pontos de contato ao longo do dia dela nos mais diferentes serviços, desde de uma compra de supermercado, desde do agendamento de um hotel, de a compra de uma passagem aérea, a um serviço financeiro através do Rappi Bank. Então, a gente tem uma série de coisas dentro do aplicativo. A gente tem também o Rappi Mall, né, que a gente simula um shopping dentro do aplicativo. Então, nas lojas mais buscadas pelos usuários, nas lojas preferidas, você consegue, dentro do Rappi, comprar um iPhone e chegar na sua casa em menos de 30 minutos. Então, é o único aplicativo que tem esse tipo de serviço. Então, a gente tem coisas hoje muito interessantes para que o usuário ele não saia desse ecossistema, ele consiga se ver suportado por todos os serviços e verticais que a gente abre quase que mensalmente, semanalmente, e muito de acordo com a tendência e um ponto específico que está chamando a nossa atenção de um grupo de usuários e tudo isso. E você falando, me vem muito claramente quando a gente discute ou vê palestras ou assiste sobre tendências, essa questão de que, puxa, a experiência tem que ser fluida, a inovação que você tem que fazer tem que ser muito natural para o cliente, não é aquela coisa que ele precisa se explicar muito, não dá certo. E quando Exato. você fala sobre o hábito, ou a forma, o cliente decide como ele vai usar, né? Como vai ser a primeira forma que ele vai entrar a primeira vez no Rappi e depois navegar nos outros serviços, mas cada um se identifica daquilo que é a primeira necessidade para ele, né? Não tem tipo, não, eu vou porque tem que ser supermercado, porque tem várias opções e aí se identifica com aquela necessidade pontual. É claro que a pandemia, como você falou, intensificou talvez um serviço que é o de supermercados ou de restaurante pelo momento, mas por ser um super app, ele te abre uma porta para o que você está precisando nesse momento, utiliza o Rappi e ele está aí, é fácil, né? Eu acho que isso é a sacada, né? Eu vejo muito isso quando você fala, a simplicidade do cliente entender como ele vai utilizar o app. Total, e tem alguns pontos que são pontos chaves dentro dessa conversa, que é o fato de nós sermos uma empresa de tecnologia nos dá uma liberdade, uma agilidade que outros mercados não têm.
O fato da gente já estar fazendo isso há um certo tempo, né? 4 anos no mercado de tecnologia é bastante tempo, nos Uhum, dá uma profundidade de dados e nos dá um legado de informação para meio que saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Mas o ponto-chave disso tudo é que nada nasce no Rappi se não for uma tendência e uma resposta do próprio usuário. Então não sou eu, não é o meu par, não é o Rappi falando que aquilo é uma vertical, é o usuário, é um hábito do usuário que nós identificamos que para ele vai ser importante naquela região, naquela micro-região, naquele país. Então, toda perfeito. iniciativa nossa, ela parte de um princípio de uma resposta inicial do usuário. O usuário está pedindo serviços de hotéis, passagens aéreas, o usuário está pedindo que toda a transação financeira seja feita dentro do mesmo ambiente, que determinadas regiões deve ter certas redes de supermercados, determinadas redes de restaurantes e tudo isso. Então, toda a tendência e todo passo que a gente dá, e aí eu falo, por sermos uma empresa de tecnologia, nos dá agilidade, por a gente já ter um legado, nos dá um nível de informação super bem aprofundado, somado isso à resposta do usuário, a gente dificilmente erra em alguma coisa. E se errar também, a gente conserta rápido. Então, porque o fato de Uhum. nós sermos uma empresa de tecnologia também nos dá essa liberdade de entrar em certos segmentos e já testar aquilo e saber que aquilo não é uma tendência, ajustar a rota no meio do caminho e ir ajustando sempre para levar o melhor serviço e a melhor oportunidade para esse usuário. No final do dia, é aquilo que a gente fala, né? A gente quer levar tempo para as pessoas. Se nós não estamos levando tempo para as pessoas, alguma coisa está errada. Hoje, dentro do aplicativo, você já consegue, através do botão turbo, comprar uma cerveja e chegar em menos de 10 minutos na sua casa. Literalmente em menos de 10 minutos. É o intervalo do futebol. Enquanto você vai no banheiro, pega alguma coisa para tomar uma Isso é cerveja, maravilhoso. você pode pedir no Rappi e chegar na sua casa. Isso é maravilhoso. Essa agilidade, e imagino que vocês tenham alguns desafios pelo tamanho do Brasil ou pela complexidade. Não que em outros países não sejam difíceis, mas imagino que o Brasil tem a sua complexidade aí. E é isso que você falou, vai testando, vai vendo se dá certo, com qual categoria, com qual região. Imagino que tem esse cuidado aí, porque são vários países dentro de um, né? Então acho que tem esse desafio para vocês, Total. né? Total, até com base nisso, aqui no Brasil nós temos uma estrutura que alguns países já simulam também, mas nós temos uma estrutura muito, muito local, assim, a gente tem general manager locais, tá? Que olham as regiões localmente com seus hábitos, com as suas especificidades, com as redes que são mais importantes, com as verticais que são mais, com a linguagem específica daquela região, então seja no Nordeste, no Rio, no sul do país, na região Centro-Oeste, então o Brasil de fato são vários países dentro do mesmo país, com linguagens, com hábitos muito diferentes, e a gente precisa adequar isso e personalizar isso o máximo possível, né? Porque, como a gente estava conversando pouquíssimos minutos atrás, para a gente de fato se tornar relevante, a pessoa tem que identificar que aquele serviço, aquele aplicativo é feito para ela. E a gente tem que personalizar ao máximo isso. Acho que é o grande desafio das empresas de tech no mundo, não só personalizar a comunicação, mas personalizar serviço também. E do nosso lado não é Total. diferente. Total. Esse é o caminho, a personalização, e imagino que vocês tenham aí a capacidade de armazenar e receber informações para conseguir devolver isso para o cliente a partir do hábito de compra dele, né? Exato, né? E até linka um pouquinho com a área que eu lidero aqui no Rappi, né? Eu sou líder da área de brands, então eu lido com o relacionamento de quem vende produto aqui dentro, né? A gente sempre tem a visão de quem compra, que são os usuários, mas com base nesse tanto de informação e hábitos de consumo e é engraçado, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? O usuário, a gente tem chegado numa conclusão que a pandemia, como potencializou muito a compra por aplicativo, a gente sempre faz a correlação do hábito de consumo desse usuário dentro do estabelecimento comercial, no ponto físico, com o ambiente online. E ela tem certas mudanças. É muito comum no ambiente online o mesmo usuário ele ter hábitos de consumo diferentes ao longo do dia. Então, em Uhum. várias verticais, em regiões diferentes. E isso nos dá um nível de profundidade de informação super relevante. Aí eu trago um pouquinho a bola para mim, para a área que eu lidero, para que quando eu sente com as marcas e a gente for conversar com a indústria alimentícia,
com a indústria de home, personal care, que são marcas que vendem seus produtos através dos botões de supermercados, farmácias e tudo isso, a gente consiga adequar o produto certo, a comunicação certa, a oferta certa para clusters e grupos de usuários. Então, como esse usuário tem um hábito de consumo muito diferente, parte da nossa estratégia aqui na área de brands é fazer com que essa marca também se posicione de forma diferente dentro desse canal. Não é a mesma estratégia que ela utiliza no canal físico. Então, a gente tem sido um parceiro super interessante das marcas, porque as marcas também estão identificando que, opa, tem algo diferente aqui. Aquele meu consumidor que eu achava que eu conhecia, ele está indo para um canal de compra totalmente diferente e o hábito dele e a forma como ele se relaciona com a minha marca também está mudando. Eu preciso ter um entendimento melhor sobre isso, porque isso aqui virou um hábito. Com pandemia ou sem pandemia, as pessoas irão continuar dentro desse tipo de serviço e eu preciso saber me posicionar, seja para ofertar o meu produto, seja para me comunicar com esse consumidor. E a área de brands aqui no Rappi, ela tem um papel não só de criar essas ofertas personalizadas para os consumidores, através desse canal com as marcas, mas também ajudar as marcas a evoluírem as suas abordagens, né? A olhar esse consumidor que está no ambiente online de uma forma mais personalizada, de uma forma diferente, porque o hábito dele mudou, consequentemente. E eu imagino o interessante disso, porque e eu como sempre estudei comportamento de compra, a notícia sempre era o contrário. Então o cliente normalmente compra frutas na quarta-feira, o cliente normalmente faz a compra de abastecimento no dia do pagamento, então tinham essas datas e volumes que se pautavam aí em comunicações, em ações. E quando você pega um aplicativo onde ele vende tudo, então eu sei que de manhã ele comprou um item na farmácia, no almoço ele pediu delivery, à tarde ele precisou de alguma coisa, ele comprou no supermercado, enfim. Você tem aí um diário, né, desse consumidor atuando em diferentes canais, em diferentes ocasiões, que eu acho que a gente já tinha partido para um olhar de ocasião que vocês conseguem aprofundar por qual produto, por qual tipo de restaurante ele preferiu, se tem uma preferência durante a semana ou nos fins de semana, que é incrível, você consegue ser muito mais assertivo e personalizado e imagino que para as marcas isso seja super valioso de entender como que está esse comportamento, né? Total, Bruna, total. Porque é o seguinte, quando a gente olha o ambiente físico, a gente sempre tem que olhar a jornada desse usuário, tá? E ele tem vários pontos de fricção no dia dele até ele chegar na frente da gôndola do supermercado. Então ele sai, ele pega o carro dele, ele tem que ir para a rua, ele pega trânsito, ele para no farol, aí tem problema de trânsito, tem problema de segurança, aí ele entra no supermercado, ele vai achar uma vaga no estacionamento. Então você vai olhando a jornada desse usuário até ele parar na frente da gôndola e ter a decisão de compra dele, de qual produto levar. Cara, ele sofreu muito para chegar até ali. No ambiente online, é em 2 cliques. Ele está no sofá da casa dele escolhendo um produto. Então, a jornada dele diminui muito o ruído. Então, ele consegue automaticamente ganhar mais tempo e mais agilidade para escolher esses produtos. Automaticamente, o hábito dele também muda. Se a jornada dele mudou, seria impensável imaginar que o hábito dele também não mudaria. E aí tem um ponto interessante que eu trago uma reflexão. A gente tem tratado aqui internamente dentro do Rappi os dados óbvios e dados não óbvios. O que seria o dado não óbvio? O dado não óbvio seria esse usuário tá num tipo de categoria, olhando com uma tendência de consumo específica de uma alimentação específica, ou de um tipo de produto, ou de uma segmentação, que isso vai impactar numa outra categoria. Então isso pode ser uma tendência futura. Vou citar um exemplo aqui. Um grupo de usuários que entra no supermercado e come e compra muitos produtos com alto teor calórico enfim, aquilo faz parte da alimentação de uma certa rotina dentro da vida dele. Automaticamente, quando eu olho para a vertical farmacêutica, eu tenho uma oportunidade ali. Então eu começo a olhar dados não óbvios para conseguir enxergar oportunidades para certos segmentos. E esse tipo de informação, e como eu tenho mapeado o funil inteiro desse usuário, desde o ponto inicial, onde ele começa a olhar a intenção de compra dele até o checkout final, eu tenho todo mapeado os pontos de contato desse funil, eu olho para as marcas e falo, olha, aqui tem uma tendência, aqui está chamando a atenção em alguma coisa. Como a gente vai reagir a isso? E aí digamos que o pulo do gato, né? É onde a gente olha para as marcas e de fato não leva apenas dados, mas leva insights de negócio. Então, resumindo aqui, esse usuário no ambiente físico mudou sua jornada,
automaticamente mudou o seu comportamento e o nosso desafio é entender tudo isso de forma ágil e levar insight para a indústria. E isso amplia a capacidade de analítica, porque a gente costuma, eu vejo muito uma análise de cross-category aí, não só entre categorias dentro do supermercado, mas quando a gente pensa em diferentes segmentos, como você falou, de farmácia e supermercado, ou tipos de categorias que ele consome, que a farmácia tem que, talvez, tenha uma oportunidade, ou pensar em viagens, ou whatever, tipo, dá para pensar muita coisa. E muito interessante essa questão do não óbvio, né? A gente sempre cita uma questão no físico, que é quando os homens vão comprar fralda, eles também compram cerveja. Então, sempre tem essa relação que jamais você imaginaria, assim, se você Total. perguntasse, né? Então, eu vejo esse exemplo e imagino a capacidade de análise de cruzamento que vocês podem trazer entre diferentes segmentos, que eu acho que traz uma riqueza aí de comunicação, de ação, de CRM, enfim. Aí a capacidade de criação é imensa por parte das marcas, né? Total. E a gente entra numa agenda da indústria que não é apenas de canal de venda, né? A indústria olhar o Rappi, ali eu vou expor meus produtos e vou vender. Não é esse o papo. A gente começa a entrar numa agenda de inovação, a gente entra numa agenda de desenvolvimento de produto, a gente começa a olhar vários outros stakeholders dentro das marcas e ajudar as marcas no briefing inicial. Quem é o meu consumidor, como que ele se comporta, quais são as tendências imediatas e tendências futuras. E isso faz com que o Rappi se torne quase que um instituto de pesquisa um pouco mais aprofundado, porque a gente tem dado de jornada, dado de check-out, a gente consegue aprofundar muito esse nível de informação para ajudar a indústria a desenvolver cada vez mais produtos aderentes ao perfil das pessoas, mais adequados às necessidades delas. Então, para mim, isso tem sido um desafio muito interessante de viver internamente aqui. E imagino que as marcas estejam adorando. A gente parte para não só a questão de personalização, mas pensar em solução, né? Qual é a solução que atende esse consumidor, ou as soluções que atendem, pensando amplamente. É bem interessante mesmo, e imagino que o nível de riqueza de informação seja enorme. Total. Bem legal. As marcas que já perceberam que isso pode ser uma ferramenta super interessante para o médio e longo prazo, que a gente não está apenas falando de sellout aqui, a gente está falando de algo muito maior, a gente está falando de tendência estratégica, as marcas estão saindo na frente. Então, a gente já tem cases enormes aqui de marcas que criaram hubs específicos, né, labs específicos para pegar esse nível de informação, para ajudar a sentar junto com a gente, para pegar as informações que elas já possuem, porque né, as marcas já trabalham com BI há muito tempo, mas juntar essas informações duras, que a gente chama aqui, e tirar insights relevantes para tomada de decisão. As marcas que estão fazendo isso, elas de fato estão saindo na frente. E aí, quando a gente voltar ao mundo normal, espero que o quanto antes, certamente alguns legados super positivos para as marcas esse momento vai deixar. E a gente quer ser um parceiro estratégico, né? Acho que muito do desafio da minha área aqui também é fazer com que essas marcas enxerguem a gente não apenas como um canal, como eu disse, mas como um parceiro estratégico de desenvolvimento de negócio. Acho que esse é o papo aqui. Isso que você está falando de pós-pandemia, tirando todo o lado ruim que a gente viveu, tem um lado positivo, bem entre aspas, se as pessoas me entenderem, para o negócio do digital, porque a gente tinha um mercado que era restrito muito à compra de categorias muito específicas, né? E alimentos era pouquíssimo, participava pouquíssimo nisso. Então, a pandemia, de uma certa forma, trouxe um incentivo para esse mercado e que as pessoas ficavam, mas as pessoas vão voltar para a loja física, isso não vai durar. E ninguém sabe, e a gente está vendo aí que as pessoas estão aderindo, estão conhecendo, estão colocando isso dentro do hábito dela, né? E estão entendendo, é isso que você falou,
vocês estão resolvendo um problema para elas, então por que não continuar, por que não aderir, né? Não é algo que estou fazendo na pandemia, não, é algo que está me facilitando independente agora da pandemia. Acho que já entenderam, né? O consumidor Exatamente. já passou dessa fase, né? Exatamente, né? A gente, eu costumo conversar, né, que as evoluções do mundo, elas aconteceram, as grandes evoluções, a partir de uma ruptura, né? E a pandemia, eu acho que ela é uma ruptura também. Ela tem um antes e depois. Eu acho que esse antes e depois, olhando para o digital, ela antecipou muitas tendências, né? Pessoas que não eram, que não se enxergavam fazendo compras, pessoas que não enxergavam seu hábito de shopper dentro do ambiente online, elas foram forçadas porque essa era a única opção. Esse é o momento de Uhum, ruptura. E aí, quando ela uhum, enxerga o seu hábito de shopper quase que traduzido dentro de um ambiente online e ela começa a enxergar facilidades que ela não tinha no ambiente físico, né? De ter uma jornada mais simples, mais fluida, de ter um sortimento de produtos mais adequados, mais personalizados ao que ela quer, ao hábito dela, comunicações mais sutis, menos agressivas, né? E ela que escolhe o sim. que ela quer, ela escolhe a comunicação que ela quer receber, as pessoas elas começam a comparar, né? Obviamente, eu não acho que as coisas é um ou outro, acho que as coisas se complementam. Né? O ambiente Uhum, físico ele é sem dúvida. super relevante, ele vai ser sempre, né? Nada substitui a experiência física, mas eu acho que a Sem gente dúvida. abrir um canal no ambiente online que ele é um canal sem volta, né? As pessoas, não só, eu estou falando de aplicativo, de last mile e tudo isso. Eu falo de uma série de outras coisas que a pandemia antecipou dentro do digital, que é um caminho sem volta. As pessoas elas vão complementar os seus hábitos de consumo da sua vida como um todo, com soluções tecnológicas, com aplicativos e tudo isso. Seja de ouvir música, podcast, assistir vídeo no YouTube, de canais de streaming, até serviço de aplicativo que traz a compra do mês na porta da casa dela. É, o que eu digo é que virou ao lado, né? Antes a gente tinha que escolher aquilo que ofereciam pra gente e agora eu escolho onde eu quero comprar, né? Se eu quiser ir na loja física eu vou, se eu Exatamente. virou o jogo e a gente precisa entender que a regra é essa agora, né? Então, não dá mais para a gente limitar e direcionar o consumidor, ele que escolhe o momento que ele está, a ocasião que ele precisa, e a gente precisa estar nesse jogo, né, para poder fazer parte disso. Então, a regra é essa agora. Total. Sabe o que eu E queria... Diga. o mobile, ele deu para as pessoas autonomia, né? É o controle remoto da televisão que você escolhe o canal que você quer assistir, através do mobile, escolhe o que ela quer consumir, o conteúdo, o Uhum. serviço, o produto. Então, isso tem sido super, super interessante viver, né, no dia a dia aqui no Sim. Rappi. Eu queria que você comentasse, porque eu vejo muita inovação e vocês trazendo aí coisas que ainda são novas e que a gente está aprendendo. Você falou do live commerce, eu queria que você comentasse também e falasse sobre as dark kitchens, dark stores, enfim, comentasse um pouco sobre esse conceito que é, como tem sido isso, trabalhado isso, como que o consumidor está vendo essas inovações. Legal. O conceito de live store, ele é um mercado de algumas dezenas de bilhões de dólares na China. E ele combina duas coisas que é assim, um casamento perfeito, né? A influência e a facilidade de compra. Então, basicamente, o live shopping é você trazer para a palma da mão das pessoas, dentro de um canal que ela já está habituada a consumir conteúdo, aquele influenciador preferido, a qual inspira aquelas pessoas, a qual ela se influencia de certa forma, e aquele influenciador validar produtos e serviços que as pessoas possam comprar. E através de 2 cliques, essa pessoa realiza a compra desse produto. Ou seja, alguém que ela confia, indicou um produto para ela, em 2 cliques ela fez a compra daquele produto. Então, com esse conceito, hoje nós temos dentro do aplicativo do Rappi o Live Shopping, né? Que é o botão de live que nós temos lá. A gente já fez alguns cases incríveis. A gente fez um case com o Debete no final do ano passado. Debete é a cerveja Colorado. Então, o Debete ensinando a fazer um hambúrguer, as pessoas ali consumindo um conteúdo super valioso. Pô, o hambúrguer do Debete é algo super famoso em São Paulo. E automaticamente
subir um pop-up na tela para as pessoas comprarem aquela cesta de ingredientes e produtos. Em poucos minutos chegava na casa dela e ela acabava assistindo a live e também fazendo aquela receita. Então, através de conteúdo, a gente colocou uma experiência de compra. Cara, foi um sucesso, assim. E a gente tem feito cases incríveis, não só com o segmento de foods, a gente tem feito com travel e uma série de coisas, somando, né, fazendo esse combo entre influência digital e experiência de compra. Né? O mercado que na China é super consolidado, no Brasil ainda a gente tem poucas iniciativas, mas a tendência é crescer cada vez mais. E você sabe, Tiago, desculpa eu ficar comparando com o mundo físico, mas é porque a gente está aprendendo todo mundo junto e eu gosto de fazer reflexões para as pessoas poderem comparar. Tem uma preocupação muito grande, ou uma estratégia de pensar como eu trabalho com impulso, né? Porque a gente tem estratégias no físico para trabalhar com categoria de impulso, e quando eu vou para o digital, como eu faço? Então, essa questão do live commerce, para mim, faz muito sentido, mas é mais do que compra de impulso, é uma questão de experiência, primeiro de incentivar, porque a pessoa está vendo como prepara, né? Consumir aquilo te traz uma vontade de comprar naquela hora, portanto, o impulso, e melhor, né? Porque recebe talvez no momento ainda que a live esteja acontecendo, ou seja, é o melhor do melhor, porque talvez isso não acontecesse há alguns anos atrás, a gente até compraria por impulso, mas não receberia tão rápido, né? E eu acho que vocês combinam essas duas coisas, né? Total, e assim, é bom para todo mundo, né? Se a gente olha o ecossistema, para o usuário, ele está recebendo um conteúdo interessante, um conteúdo super valioso e relevante para ele. A pessoa na qual ele confia está validando um produto ou serviço, então ele vai comprar aquilo com uma experiência de compra melhor. E para a marca, aquele conteúdo que ela geraria numa rede social, que não está atrelado a um sellout, ela consegue criar um conteúdo relevante para as pessoas e medir em tempo real se o produto dela está sendo vendido, se as pessoas estão gostando daquilo ou não. Então, para o ecossistema inteiro é bom esse tipo de serviço, né? É uma alternativa de mídia para as marcas que é muito relevante, né? A marca, ela em tempo real, ela criando um conteúdo e as pessoas comprando o produto dela. O usuário comprando um produto de um influencer, de uma pessoa na qual ele confia e tendo uma experiência de compra fluida, porque ele compra isso em 2 cliques. Então, para a gente tem sido uma combinação perfeita, assim. E aí os cases são diversos, né? A gente pode expandir isso para vários segmentos. Que legal. E sobre as dark stores, dark kitchens, o que você pode falar? Não, eu não posso abrir tantos dados assim, mas a gente tem sido... Primeiro fala o conceito. Acho que é importante. Isso, o conceito ele pega um conceito de dark kitchens, né? Dark kitchens são aquelas cozinhas que vários restaurantes, de forma muito simples para as pessoas poderem entender. Sim. É uma cozinha central que vários restaurantes se conectam. E aí o usuário faz um pedido num aplicativo, ele tem toda a experiência como se fosse do próprio restaurante, mas quem faz a entrega é essa cozinha central. Com isso, os restaurantes eles ganharam mais capilaridade, eles ganharam mais cobertura a nível regional. Tá? Foi uma sacada genial, assim. E a gente tem trago esse conceito também, que são as dark stores. São dark stores para as marcas fazerem isso. Muito tem se discutido na indústria o famoso D2C, o Direct to Consumer. Como que a marca ela se posiciona diretamente com o consumidor dela, vendendo produtos, vendendo serviços, como que ela cria um relacionamento direto sem passar pelo estabelecimento comercial, sem passar pelo varejista, tá? Não que isso vá acabar, pelo amor de Deus, não vou levantar uma polêmica aqui, mas as marcas elas estão já criando células dentro da sua estrutura para pensar em canais. A Ambev fez isso com o Zé Delivery, por exemplo. As marcas têm criado ambientes, células dentro da sua estrutura para pensar nesse tipo de canal, né? Seja um serviço específico de assinatura, seja um canal de venda, seja, enfim, qualquer tipo de atividade ou de processo que ela crie para ter um contato direto com esse consumidor. A Dark Store ela surge como uma loja própria da marca, obviamente administrada pelo Rappi. Então é como se fosse uma Dark Kitchen, só que em vez de restaurantes, adaptado para as marcas. E o Rappi, através de alguns ambientes e regiões específicas, né? São algumas galpões que nós temos. Nós administramos essas lojas próprias dessas marcas e entregamos esses produtos em pouquíssimos minutos para o usuário. Isso faz com que as marcas elas tenham um grande lab ali
de lançamento de produto, ela tem um grande lab de entendimento como o consumidor se relaciona, quais são os reviews do consumidor sobre aquele produto dela. Tem sido incrível para as marcas esse tipo de iniciativa, porque é um grande lab, um laboratório de informação, de insight e tudo. E digo mais, a gente tem planos de crescimento super audaciosos para esse ano e a gente tem um case gigantesco com o Diageo, que é um bar específico da Diageo. Então você entra no aplicativo, você tem uma experiência de compra de todo o sortimento de produtos da Diageo hoje. A gente já tem feito isso com várias outras marcas e as marcas estão olhando com muito carinho para a Dark Store, porque é um canal onde ela tem um contato direto com o consumidor dela, literalmente direto, não passa, às vezes, muito por ter ali o seu produto exposto dentro de um botão do Carrefour ou de qualquer outro varejista. Não, é um canal dela, onde ela se relaciona com esse usuário. Certo. Então, do ponto de vista do consumidor, ele talvez tenha acesso a itens ou produtos que não necessariamente ele encontrasse no varejo e que, portanto, como ele está falando diretamente com a indústria, ele vai ter acesso ou deveria ter acesso ao portfólio completo daquela indústria, um sortimento maior, uma opção maior de escolha, que é diferente do que talvez quando ele vá num supermercado específico, certo? Exato, É o poder de exato. escolha. É o poder de escolha. Por vezes ele tem acesso a um sortimento de produto exclusivo, ele tem uma experiência de compra diferenciada, uma experiência que aquela marca está proporcionando para ele. Então ele consegue ter combos e combinações de produtos que ele não tem no ambiente, no varejista tradicional. Então a marca ela consegue brincar, né, entre aspas, com várias combinações e com várias features dentro de uma loja que é uma loja dela. Né, quase como um showroom dessa marca, onde ela quer proporcionar uma experiência diferente para esse usuário. Dali ela tira insights absurdos, né? E a gente tem ajudado as marcas a criarem cada vez mais esse tipo de iniciativa, porque a gente não está falando aqui de margem, a gente não está falando de sellout, a gente está falando de experiência de marca, de construção de marca. Eu acho que a grande sacada, as marcas que entenderam o negócio Dark Stores, são as marcas que foram por um caminho de construção de marca. Eu quero criar um recall na cabeça do meu consumidor, eu quero criar experiências diferenciadas para ele e eu vou seguir por esse caminho, porque é um caminho onde eu consigo ter quase que um termômetro em tempo real de como que esse consumidor está se relacionando comigo e com meus produtos. Perfeito. E só por curiosidade mesmo, quando você fala do Dark Kitchen, você disse que são talvez alguns restaurantes aproveitando, otimizando esse mesmo espaço da cozinha. No caso de Dark Store, tem essa integração entre fabricantes? Sim, tem. Tá. O conceito é muito parecido. O conceito é muito Faz parecido. sentido. No front-end ali para o usuário, são experiências exclusivas. No back-end aqui, você tem ambientes compartilhados e você otimiza muita coisa. Perfeito. É a inteligência por trás de como otimizar, mas para o consumidor não muda nada se está junto ou separado. Exato, Pelo contrário, melhora, a experiência dele é melhor. Entendi. E isso é algo que está crescendo no Brasil no último ano, certo? É algo que surgiu mais nesse último ano, né? Super novo. O Brasil tem liderado experiências, Brasil e México tem liderado as experiências de Dark Stores no mundo, tá? Então a gente eu gosto muito da cultura rap, né? Que o rap é um unicórnio latino-americano feito para latino-americano, né? Então a gente tem criado tendências globais aqui na América Latina, são coisas nossas aqui que tem servido de espelho para o mundo inteiro seguir. Que orgulho. E isso, para mim, é um motivo de orgulho gigantesco. O Brasil é um país super avançado. A gente tem visto das marcas iniciativas incríveis aqui. Então, Dark Stories é um conceito super novo, mas que tende a ganhar uma relevância absurda nesse ano. Porque é aquilo que a gente está falando, né? Ele cria uma experiência de compra inimaginável para as marcas, uma liberdade de criação que a marca não tem por motivos óbvios, né, de estrutura, de negociações dentro do varejo tradicional. Se a gente pegar o calendário comercial das marcas, você tem tanta data para ativar Dark Stores, né, desde o Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, a Páscoa, enfim, você tem datas muito importantes comercialmente falando,
que você consegue criar experiências exclusivas por exemplo, até diminuir ruptura de estoque. Você tem uma dark store que você controla o estoque. Isso você consegue Uhum. levar uma experiência totalmente exclusiva para esse usuário. Não, amplia as oportunidades, é como a gente falou daquela do cruzamento de categorias, é o mesmo caso Exato, é. aqui que você amplia de forma absurda a capacidade de ocasiões, né, e comunicação para o cliente. Bem legal, eu acho que eu tenho visto bastante coisa a respeito, mas eu não sei o quanto isso já se todo mundo entende o conceito, então por isso que eu quis reforçar aqui para você explicar o conceito e qual que é o ganho para o consumidor, que no final é isso que a gente quer, né? Qual que é o benefício que na ponta vai ser importante para eles. Total, no final do dia, todo mundo aqui, a gente está falando, seja marca, rap, fornecedor, a gente está falando do consumidor. Ele que é o protagonista da história, é o hábito dele que é o que dita as nossas ações, o que a gente vai fazer, para onde que a gente vai mirar, para onde que vai os nossos esforços. Então, o consumidor no centro do nosso negócio é o que dita todo o ritmo e a velocidade que a gente dá para as coisas que a gente vai fazer. Bem legal. Bom, falamos de muita coisa, falamos sobre a questão do super app, de quanto isso é abrangente, mas de um ponto de vista daquilo que serve para o consumidor e não aquilo que eu quero forçar ou oferecer, como funciona para mim, qual é o hábito que eu tenho. Falamos da oportunidade de novas ocasiões e como isso pode, claro, de um ponto de vista de negócio ser importante para a marca, mas como o consumidor entende a importância disso para ele, para o dia a dia, facilita, né? Que eu acho que o que a gente precisa de hoje é tempo, para utilizar o tempo em outros momentos que a gente queira. Então, como o RAP vem facilitar isso. Acho que uma provocação muito forte que você fez e que eu tenho feito essa reflexão do que é colocar o cliente no centro. Né? Não é fácil, não é simples, tem uma série de barreiras para poder vencer, uma série de pontos de vista para trazer, mas no final é isso que a gente precisa, pensar no cliente, né? E a provocação que eu sempre faço é se coloque no papel, no sapato do cliente, para entender se aquilo que faz sentido para você faria para ele, né? Tira um pouco o lado de negócio e de que é importante o sellout, a margem, tudo isso, mas tá resolvendo um problema ou não, porque senão no longo prazo isso não funciona, né? Total, Não total. pega, né? Tem um meu par aqui no Rap, que é o Fernando Vilela, ele fala uma coisa que para mim eu tenho como mantra, assim, depois que ele falou, né? Ele fala muito que as empresas inovadoras, ela tem um desafio gigantesco de mesclar inovação com eficiência. Porque se o seu principal KPI for eficiência, você nunca vai ser uma empresa inovadora. E colocar esse usuário no centro é por muitas vezes você ser ineficiente, porque às vezes o hábito de consumo, ou aquela informação, ou aquela tendência que ele está te mostrando é tão inovador que no curto prazo você não vai conseguir ser eficiente com a sua estrutura. Mas se você colocar o usuário no centro, ele tem que ser muito mais do que eficiência. Ele tem que ser parte da sua cultura, tá? Perfeito. Então, os negócios que colocam o usuário no centro o que entendem que colocar o usuário no centro é cultural. Ela não é uma escolha, tá? A Uhum. empresa tem que estar em sintonia de que quem é o protagonista da história é o usuário. Perfeito. Ele é o protagonista, ele é a razão disso aqui tudo existir. Perfeito. Diego, foi incrível. Acho que a gente falou de muita coisa super interessante. Tenho certeza que todo mundo que esteve aqui, que participou, gostou muito. Eu queria deixar você falar as últimas palavras, enfim, contar. Se você quiser contar alguma coisa a mais, fique à vontade, deixar você finalizar para a gente poder depois te agradecer. Não, total. Eu quero muito te agradecer, Bruna, pela oportunidade. A gente falou de temas super relevantes aqui para a indústria, o que é um super app, por que um super app, o nascimento do Rap, como que foi a pandemia, o que impactou no nosso negócio a pandemia, quais são os learnings que essa pandemia vai deixar, para onde que a gente vai. Então, foi um momento também de aprendizado meu, que eu revisitei várias coisinhas que a gente fez ao longo desse tempo para que a gente Legal. consiga expor e compartilhar para as pessoas. E eu estou à disposição de vocês, adorei o bate-papo e obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, obrigado quem estava aqui, o Olegário dando aqui parabéns pela live, viu, Obrigado, Luciana, Legário. Cibele, todo mundo que entrou. A ideia é essa, que a gente possa aprender, que a gente possa trocar experiência. Eu acredito muito de que aquilo que o Tiago traz, eu posso usar no meu trabalho, eu posso usar na minha vida pessoal, então a ideia é que a gente construa aqui todo mundo juntos. Tiago, obrigada pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho. Estou sempre à disposição. Tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de falar de outras novidades e inovações do RAP. Mas eu queria te agradecer. Foi excelente. Tinha certeza que o conteúdo seria incrível e tenho certeza que todo mundo gostou. Muito Eu que obrigada, viu? agradeço. Obrigado, obrigado, Bruna. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.